desde que o sudário realmente surgiu. Aparece na história. Houve controvérsia sobre isso, e houve questões sobre sua autenticidade. Uma equipe de cientistas recentemente fez algo que ninguém esperava. Eles alimentaram o dados visuais do sudário de Turing, originalmente em uma rede neural, projetado para analisar sinais do espaço profundo. O objetivo era simples: confirmar que o sudário era uma falsificação medieval. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o sistema parou e sinalizou um problema grave: anomalia. Detectou uma anomalia matemática. Projeção precisa de um corpo humano, que não se comporta de acordo com gravidade. De repente, isso não era apenas uma debate religioso. Tornou-se uma questão da física. Os dados sugerem a figura. O que estava envolto no sudário não morreu simplesmente. Desapareceram. E a parte mais perturbadora: essa evidência pode ter estado diante de nós por quase 2000 anos. Uma espécie de fantasma digital escondido à vista de todos. Durante décadas, a história parecia resolvida. Um tecido de 14 toneladas foi descartado como uma farsa medieval. Uma obra de arte engenhosa criada. Enganar um mundo supersticioso. Caso fechado. Ou pelo menos era o que parecia. Quando a IA examinou a trama caótica do Linho, Fibras parou de repente. Debaixo de uma vaga e assombrosa imagem do homem, detectou um sinal oculto, um sinal repetitivo: simetria matemática. Isso não é algo que um artista medieval poderia ter produzido intencionalmente ou acidentalmente. Em termos simples, o sistema descobriu uma impressão digital bloqueada dentro dos próprios fios. Para entender o porquê, isso é uma grande inovação. Você precisa observe atentamente a imagem. É surpreendentemente superficial. A descoloração existe apenas na superfície mais externa as fibras de linho. Só em apenas algumas centenas. Nanoma em profundidade. Para comparação, o cabelo humano tem cerca de 80 mil nanogramas de espessura. Essa imagem é mais fina que um sabonete. Bolha. A cor não penetra no tecido da mesma forma que tinta, corante ou tinta de impressão. Se você cortar um fio ao meio, a parte interna permanece completamente branca. A imagem fica na superfície, parece uma marca de queimadura. Não uma mancha. Não há pinceladas. Não. Pigmentos, sem sinais da mão do artista. Apenas uma imagem que não deveria existir. Dados que se recusam a ser ignorados. Há nenhuma noção de direção na imagem em tudo. É como se as fibras de linho, eles próprios foram alterados quimicamente por uma explosão intensa e instantânea de energia. Quando a IA examinou, não viu nada. Obra de arte. Ela viu dados brutos. O neural. A rede filtrou o ruído visual e focou na estrutura subjacente. O que apareceu não foi uma imagem, mas um campo de informações. A luz e a escuridão. Áreas seguiram um padrão preciso e previsível. Regra. Quase como uma lei da física vinculada. A distância. Imagine um pano descansando sobre um corpo humano. Se você estivesse pintando nessa cena, você dependeria do sombreamento para criar a ilusão de profundidade. Mas em sós e o véu não usa sombreamento. A IA confirmou algo muito mais estranho. A escuridão da imagem combina perfeitamente. Quão perto o tecido estava do corpo? Onde o tecido tocava a pele? A imagem está mais escura. Onde pairou? À medida que se distancia, a imagem desaparece. Ela se forma. Um mapa matemático de distância impecável. E fica ainda mais estranho. A IA descobriu padrões repetitivos fracos. Simetrias e proporções em todo o corpo. Padrões invisíveis ao ser humano. Olho por séculos, enterrado profundamente no caos visual da trama do tecido. Mas a máquina os detectou instantaneamente. Isso sugere fortemente que a imagem não era verdadeira, criado pela pressão manual do pigmento. Em tecido. Para um falsificador medieval. Para conseguir isso, eles precisariam de ser físico. E deu.
matemático e especialista em nanotecnologia. Séculos antes, qualquer um desses campos existisse. Eles iriam, tive que pintar usando tinta invisível. Geometria. No final, a IA alcançou um resultado surpreendente. Conclusão. A imagem se comporta menos como um desenho, mais parecido com uma projeção. Mapa. Preciso escondido dentro do que parece. Como uma marca de queimadura. Então, fim. Aqui está o porquê disso. A descoberta por IA está perturbando muita gente. Pessoas. Para realmente entender isso, nós temos para observar o que veio muito antes do moderno. Computadores, porque o sudário sempre foi preenchido com detalhes que simplesmente não faz sentido. Vamos voltar a 1898. Um advogado chamado Sacondopia assume o caso. Primeira fotografia do sudário. Sozinho em seu quarto escuro, ele revela o vidro. Prato. Quando a imagem aparece, ele quase deixa cair. No negativo fotográfico, a figura tênue e borrada no tecido subitamente se torna nítido e realista. Imagem positiva. Em outras palavras, a imagem no sudário já era uma negativo fotográfico. Séculos antes. A fotografia sequer existia naquela época. Esse simples fato deveria dar a entender a qualquer pessoa. Pausa. Como você pinta um negativo quando a ideia de um negativo fotográfico ainda não foi inventado? Um medieval. O artista pinta o que vê. Ele não inverter luz e sombra para que 500 anos depois, uma câmera pode revelar outra imagem real. E isso foi só o começo. Rápido. Avançando para a década de 1970, um grupo de cientistas da Academia da Força Aérea DAS, EUA, decidiu testar a cobertura de uma forma inesperada. Eles publicaram uma fotografia através de um analisador de imagens. VP-8. Isto não era um dispositivo experimental, era o mesmo tipo de equipamento que a NASA costumava usar. Mapear a superfície da Lua e de Marte. O VP-8 converte o brilho em altura. Quando você alimenta uma fotografia normal de um rosto humano inserido em um VP-8, o resultado é caos. O nariz colapsa para dentro. Os olhos saltam das órbitas. Tudo parece distorcido porque as sombras no normal, as fotos não representam a profundidade real. Mas, quando a imagem do sudário foi processada, aconteceu algo incrível. A imagem não sofreu nenhuma distorção. Em vez disso, isso produziu um perfeitamente Relevo Three-Dimensional Proportional de um corpo humano. Os cientistas estavam atônitos. A imagem claramente continha informações 3D precisas, áreas mais escuras, alinhados com partes do corpo que estavam mais perto do tecido, áreas mais claras, peças correspondentes que estavam mais distantes. É aqui que entra a inteligência artificial. Reaparece na história. A IA não apenas confirmar as descobertas do VP-8. Isso aprimorou. A rede neural, filtrou o ruído visual causado pelo linho, trauma e marcas de queimadura do passado, incêndios. O que restou foi uma topografia, mapa de um corpo humano que é anatomicamente preciso. E é aqui que a coisa fica ainda melhor. Estranho. Os dados sugerem que o corpo não repousou dentro do tecido. Passou por ele. Deixe-me explicar. A imagem corresponde a um conceito conhecido como projeção volumétrica. É como se o corpo emitisse energia por uma fração de segundo e essa energia atravessou o linho em linha reta, deixando uma marca superficial, distância registrada. A IA descobriu que essa marca é uniforme. Ela não absorve umidade nas fibras. Repousa apenas sobre o superfície externa, ainda mais perturbadora. A análise sugere o que quer que tenha criado a imagem. Viajaram em linhas retas, completamente imune à gravidade. Então, a IA examinaram as manchas de sangue. E isto é, a parte que paralisa as pessoas. Sangue não é tinta. É sangue humano de verdade. Sangue tipo A. Mas aqui está a chave. O detalhe. O sangue já estava no tecido antes da formação da imagem.
IA, não foi detectada nenhuma imagem sobre o sangue. Manchas. Isso significa que o sangue penetrou em primeiro o tecido e só depois. O evento que criou a imagem ocorreu. Se isso fosse uma pintura, o artista teria que ter aplicado o sangue primeiro e então, de alguma forma, pintar um negativo perfeito. Imagem ao redor, sem tocá-la ou sobrepondo-se a ele. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico, isso simplesmente não é possível. A linha do tempo está quebrada. Neste ponto, a IA efetivamente assumiu o controle. Teoria da pintura e a descartou completamente. Simplesmente não corresponde ao dados. O que estamos analisando se comporta menos como uma obra de arte e mais como um pedaço de filme fotográfico. Um que foi exposto a uma forma de radiação que raramente, ou nunca, vemos na natureza. Para muitas pessoas, o mistério deveria ter acabado em 1988. Foi naquele ano que a ciência supostamente desferiu o golpe final. 3 laboratórios independentes realizaram a datação por radiocarbono em uma amostra do sudário e a declararam um objeto medieval. Caso encerrado. Só que não. Quase imediatamente surgiram problemas graves. A própria amostra apresentava falhas graves. Para evitar danificar o tecido, as autoridades cortaram um pequeno pedaço de um único canto do sudário, mas esse canto havia sofrido séculos de manuseio. O tecido era frequentemente levantado e exibido pelas bordas. Milhares de mãos o tocaram ali. Mais importante ainda, o sudário sobreviveu a um incêndio devastador em 1532. Posteriormente, freiras repararam as partes danificadas usando uma técnica conhecida como tecelagem invisível. Anos mais tarde, um químico chamado Raymond Rogers descobriu algo crucial. As fibras retiradas daquele canto eram quimicamente diferentes do resto do tecido. Não eram linho puro. Eram algodão tecido com linho e tingido para se misturar. Em outras palavras, os laboratórios não dataram o sudário em si. Dataram um reparo medieval. É como tentar determinar a idade da Grande Pirâmide, testando um tijolo moderno usado para fixar um degrau. É claro que o resultado seria moderno. Mais recentemente, novas tecnologias mudaram essa perspectiva. Os cientistas usaram a dispersão de raios-x de grande ângulo para examinar como a celulose do linho se degradou ao longo do tempo. Esse método analisa a decomposição em nível atômico e não a contaminação superficial. Os resultados foram impressionantes. O grau de deterioração corresponde ao de tecidos descobertos em Masada, Israel, datados de cerca de 55 d.C. Outro estudo independente, utilizando espectroscopia vibracional, chegou à mesma conclusão. O linho tem aproximadamente 2.000 anos. A IA adiciona mais uma camada de complexidade. Ela cruzou dados do sudário com o sudário de Oedo, um pano facial separado, preservado na Espanha e documentado desde o século VII. A IA descobriu que as manchas de sangue em ambos os panos correspondem precisamente em formato e tipo sanguíneo. Se o sudário é anterior à Idade Média, então o sudário também deve ser. Nesse ponto, a teoria da falsificação desmorona por si só. Seria necessário um artista medieval que também fosse um viajante do tempo, munido de conhecimento avançado de física e tecnologia de nível a laser. O que nos leva à verdadeira questão: a física da desmaterialização. A IA ignorou séculos de argumentos, debates políticos e cronologias contestadas. Ela se concentrou apenas no tecido em si. E quando se analisam os dados brutos, a conclusão é perturbadora. Este objeto não se comporta como uma pintura falsa. Ele se comporta como algo que foi exposto a uma imensa explosão instantânea de energia. E isso nos leva a uma questão final, profundamente perturbadora. O enigma é simples, mas chocante. Se isso não é uma pintura, então algo extraordinário deve ter acontecido. Algo que transformou um corpo humano sólido em uma intensa explosão de luz. E quando a matéria se transforma em luz, não estamos mais falando de arte. Tintas e corantes já estão descartados. Nenhum líquido penetrou nas fibras. Ácidos e queimaduras também estão descartados, pois teriam destruído as fibras vegetais do linho. Então, o que resta? Esse é o cerne do mistério.
Como criar uma imagem tridimensional perfeitamente precisa em um tecido de linho sem danificá-lo? No momento, a explicação científica mais plausível envolve uma forma rara e invisível de luz, a radiação ultravioleta. Pesquisadores na Itália descobriram que um tipo muito específico de luz ultravioleta pode alterar as fibras de linho exatamente da mesma maneira vista no sudário. Ela muda a cor apenas na superfície externa de cada fio, sem queimar ou penetrar mais profundamente. Mas aqui está o problema, e é um problema enorme. Para produzir uma imagem como essa em um corpo humano em tamanho real, uma simples lâmpada ultravioleta não seria suficiente. Seria necessária uma explosão de energia, equivalente a cerca de 34 trilhões de watts. Para se ter uma ideia, isso é mais potência do que qualquer holofote na Terra, e muito além da potência dos lasers usados na indústria moderna. E não duraria muito, menos de 40 bilionésimos de segundo. Também teria que ocorrer sem gerar calor. Na prática, seria semelhante a um evento de escala nuclear, mas feito inteiramente de luz em vez de fogo. Se o clarão durasse um pouco mais, o tecido teria sido incinerado. Se fosse um pouco mais fraco, nenhuma imagem teria se formado. E é isso que torna tudo tão perturbador. O que quer que tenha criado a imagem precisava ser incrivelmente preciso, poderoso o suficiente para alterar a matéria, mas suave o bastante para deixar o tecido intacto. As condições necessárias para esse evento são tão precisas que beiram o impossível. Tudo tinha que acontecer perfeitamente, sem margem para erros, sem espaço para aleatoriedade. E isso nos leva à conclusão mais radical, apoiada pela análise da IAA. O corpo envolto na mortalha não se decompôs simplesmente, ele se desmaterializou. Alguns físicos modernos propuseram um conceito conhecido como teoria do colapso do estado para descrever algo assim. Segundo essa ideia, o corpo pode ter sofrido uma transformação localizada na qual sua massa física foi convertida diretamente em energia. A famosa equação de Einstein, I igual a mc², nos diz que mesmo uma quantidade inimaginavelmente pequena de massa contém uma quantidade enorme de energia. Se os átomos dentro do corpo humano se desestabilizassem repentinamente ou passassem para outro estado, o resultado seria uma intensa explosão de radiação muito além de qualquer coisa que normalmente encontramos. O que torna isso ainda mais estranho é o comportamento dessa energia. A AA não detectou nenhuma evidência de uma explosão externa. Não houve um padrão de explosão esférico, nem dispersão caótica, como se esperaria de uma liberação violenta. Em vez disso, os dados sugerem que a radiação se moveu em linhas perfeitamente retas, para cima e para baixo, alinhadas perpendicularmente à gravidade. Isso implica um evento altamente controlado e coesivo, quase como um feixe vertical em vez de uma explosão. Uma projeção linear de matéria e energia interagindo com o tecido por uma fração de segundo. Pense nisso como um horizonte de eventos, não do espaço, mas da biologia. O corpo atingiu um limiar crítico e sofreu o que parece ser uma mudança de fase, saindo completamente de seu estado físico. Um dos detalhes mais reveladores é o que a EA não encontrou. Não há absolutamente nenhum sinal de putrefação. Em casos forenses comuns, a decomposição começa em aproximadamente 40 horas. Os tecidos se decompõem. Fluidos e gases tóxicos são liberados. Forma-se amônia. Esses processos teriam impregnado o tecido, distorcido a imagem e danificado quimicamente as fibras. Nada disso está presente no sudário. Isso cria uma janela de tempo incrivelmente curta. O corpo permaneceu envolto no linho tempo suficiente para que manchas de sangue se formassem e a imagem fosse transferida, mas desapareceu antes mesmo que a decomposição pudesse começar. O que quer que tenha acontecido, aconteceu rápido, e então há as manchas de sangue. Este pode ser o detalhe mais perturbador de todos. O corpo não se levantou e saiu andando. Se o linho tivesse sido desembrulhado, ou se um corpo físico tivesse sido arrastado para fora, o sangue teria se espalhado. Coágulos teriam se rompido. Fibras teriam sido rasgadas, mas as manchas estão limpas, intactas e intocadas. É como se o corpo tivesse desaparecido através do tecido, e não para longe dele. Assim, chegamos à última questão controversa, uma que se recusa a desaparecer.
Será que a inteligência artificial descobriu evidências de um evento que desafia as leis conhecidas da física? Algo verdadeiramente extraordinário? Ou será este o mais elaborado e engenhoso engano da história da humanidade? Tão avançado e preciso que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar como foi realizado. Ou talvez haja uma terceira possibilidade. Talvez estejamos apenas começando a vislumbrar uma camada da realidade que ainda não compreendemos. O que você acha que aconteceu? Compartilhe sua teoria nos comentários abaixo. E se você quiser continuar explorando o desconhecido conosco, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias que desafiam tudo o que pensamos saber.